Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula dessa mesma noite. Nessa pequena videoaula aqui, eu vou mostrar para vocês como resolver o exercício número 7 da nossa lista de exercício e progressão geométrica. Muitos alunos me perguntaram que arquivo é aquele que eu coloquei no tópico de entregas de trabalhos lá nos anexos. Eu coloquei exatamente esses slides aqui para vocês verem antes de tentarem resolver o exercício número 7 e terem acesso diretamente à resposta dele. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque esse exercício é ligeiramente mais complexo do que os outros que são similares a ele. Porque ele envolve a somatória de n termos ali de uma progressão geométrica decrescente. Isso faz com que a fórmula que foi passada na aula, com os exemplos que foram passados na aula, não se aplique para resolver esse tipo de problema aqui. A fórmula precisa de uma ligeira modificação para poder atuar e obter o resultado correto. E eu fiz essa modificação aqui e estou demonstrando para vocês como uma aula extra, perfeito? E além disso, eu aproveitei também porque teve um conteúdo que eu decidi tirar da aula, simplesmente para a aula não ficar com muita informação e acabar ficando muito confusa, porque o mais importante é que vocês aprendessem aquilo que já foi passado. Eu aproveitei aqui para mostrar também como que se faz a soma de uma progressão geométrica infinita e decrescente, perfeito? Eu coloquei aqui uma forma para demonstrar o resultado dessa somatória aqui. Mas por que a gente também não vai ver uma somatória, uma progressão geométrica infinita e crescente? Porque se a progressão geométrica é infinita e crescente, teoricamente o resultado dela vai ser infinito, perfeito? Porque ela nunca para de crescer, então como os termos dela nunca param de crescer, o resultado é infinito. Já se ela for decrescente e infinita, o resultado vai ficando tão pequeno que chega um ponto que ele vira ínfimo e basicamente para de alterar um valor de uma somatória total, perfeito? Consegue compreender essa lógica? Então vamos lá, primeiramente, resolver o exercício número 7 da nossa lista de progressão geométrica. Então, exercício de progressão geométrica, número 7. Soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente. A seguinte expressão permite somar todos os termos de uma determinada progressão geométrica decrescente até um termo em específico. A forma que ele vai utilizar vai ser essa daqui. Sn igual a 1 vezes 1 menos q elevado a n, fecha parênteses, divididos por 1 menos q. Tá? Mas o que modificou? Podem ver que a fórmula é bem parecida com a fórmula que foi passada durante a aula. Aqui no caso eu fiz uma inversão da posição do q elevado a n com 1 e uma posição do q e o 1 aqui. Perfeito? Eu troquei a posição que estava entre o q e o 1 de ambas as partes da fórmula. Como que era antes? A fórmula anterior é Sn igual a 1, abre parênteses, q elevado a n menos 1, fecha parênteses, divididos por q menos 1. Então, só fazendo essa inversão aqui já resolve o problema de sinais que acontecia com esse exercício aqui, utilizando a fórmula que foi passada como exemplo durante a aula, beleza? Então, vamos para a resolução. Número 7, qual é a soma dos 8 primeiros termos de uma PG iniciada em 100, o segundo termo sendo 20 e assim por diante? O primeiro passo é descobrir qual é a razão, que ela é obtida da mesma forma que a gente fez para obter os outros exercícios similares a esse, ou nos exemplos demonstrados na sala. A gente demonstrado na sala, demonstrado na aula. Olha só o hábito como funciona. Para descobrir a razão de uma progressão geométrica, a gente faz o valor de uma posição menos o valor da posição anterior. Então aqui no caso é representado por AN divididos por AN menos 1. No caso, nós temos duas posições. Então na parte de cima vai a posição posterior, que no caso seria o 20, e a posição anterior dividindo na parte de baixo ali da fração, que no caso aqui é nosso 100. Então fica 20 divididos por 100. Perfeito? Fazendo essa divisão aqui, a gente vai obter esse seguinte valor, 0,2. Dá para fazer com a fração? Teoricamente dá para fazer com a fração, mas fica tudo muito mais complexo e não vale a pena. Faz diretamente a divisão aqui, já obtém o valor que facilita demais as coisas, perfeito? Então, substituindo aqui na fórmula, fica S8 igual a 100, que é a nossa posição inicial, nosso A1, vezes 1 menos 0,2, que foi o valor que a gente obteve aqui para a razão, elevado à oitava, que é até a última posição que a gente quer somar, divididos por 1 menos 0,2. Perfeito? Acredito que até aqui não tenha grande dificuldade, já viram bastante coisa parecida com essa. Continuando. S8 igual a 100 vezes, abre parênteses, 1 menos o resultado dessa elevação aqui de 0,2 por 8, que vai dar o resultado de 0,0000256, fecha parênteses, divididos por 0,8, que é o resultado de 1 menos 0,2. Perfeito? Continuando a resolução. S8 igual a 100 vezes a subtração de 1 menos esse valor aqui vai dar 0,99999,744, perfeito? Fecha parênteses, divididos por 0,8. Fazendo essa multiplicação de 100 por esse valor que está dentro dos parênteses, a gente vai obter esse seguinte valor aqui, 99,999744 divididos por 0,8. E por fim, efetua essa divisão aqui na calculadora e você vai obter esse valor aqui, S8 igual a 124,99968.
Podem ver que isso aqui não ficou muito difícil, em si a fórmula não mudou muito, mas só esse pequeno ajuste aqui já permite obter o resultado correto para esse exercício número 7, beleza? Eu até dei essa resposta para vocês, porque como eu não tinha passado em sala e é um pouquinho mais complexo, eu peguei e já passei diretamente a resposta, tá? Pode utilizar isso aqui para compor a resposta de vocês, beleza? E por fim, aproveitando aqui a oportunidade, já para passar um conteúdo adicional de progressão geométrica para vocês, mas não vai ser cobrado em nenhum exercício, tá? Podem ficar tranquilos. Segue aqui a soma dos termos de uma PG infinita e decrescente. Quando a PG é infinita e decrescente, necessitamos usar uma fórmula diferente para somar todos os seus termos. A fórmula aqui podem ver que é bem simples, ela é dada por S igual a 1 divididos por 1 menos Q. Somente isso aqui, bem mais simples que a fórmula anterior, não concordam? Então aqui, utilizando os mesmos valores, qual é a soma de todos os termos da PG, iniciada em 100, 20 e assim por diante. O primeiro passo, então, para descobrir, é fazendo aqui a descoberta da razão, que é o mesmo que o exercício anterior, então fica Q igual a N dividido para N menos 1, que é igual a 20 menos 100, certo? O valor posterior menos o valor anterior, obtendo aqui a mesma razão de 0,2. Colocando na fórmula, fica S igual a 100 divididos por 1 menos 0,2. Bem simples, não? O resultado fica S igual a 100 divididos por 0,8 e obtendo aqui o resultado final de 125. Podem ver aqui a diferença, se a gente somar até a oitava posição, ele gerou o valor de 124,99968. E vocês adicionando a somatória ao infinito, virou o valor de 125. Vocês verem como, no caso da progressão geométrica, quando ela é decrescente, o quanto ela vai ficando cada vez com valores menores e menores, de maneira que a somatória deles praticamente não faz mais diferença. Interessante, né? Então, esse aqui é o resultado da somatória dos termos de uma PG infinita e decrescente. Essa forma aqui se aplica em toda situação for igual a essa. Lembrando que nós não temos uma forma para somar todos os termos de uma PG infinita e crescente, porque se nós estamos somando números que não param de crescer e não param de crescer, o resultado vai ser infinito. Dessa forma, não necessitando de uma fórmula adicional para resolver esse tipo de problema aqui. Beleza? Espero ter ajudado a resolver as dúvidas. Peço desculpas para vocês por ter colocado um exercício e não ter colocado a maneira de como se resolve ele durante a aula. A minha ideia é tirar esse exercício, mas quando eu não vi, eu acabei mantendo ele na lista e ele foi junto, perfeito? Então segue aqui a resolução para reparar a situação e eu também aproveitei para mostrar um conteúdo a mais para vocês, beleza? Gente, muito obrigado por ter visto esse vídeo aqui também. Espero que tenha sido útil e tenha contribuído para vocês. Espero que tenha ajudado. E até a próxima aula. Lembrando que eu fico à disposição de vocês o tempo todo para tirar dúvidas por meio de WhatsApp. Às vezes, se for fora do horário da aula, e se for, por exemplo, nos fins de semana, eu posso demorar um pouquinho mais, mas estou sempre respondendo para ajudar vocês a resolver aquilo que precisarem, beleza? Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Um grande abraço a todos e uma excelente palestra para vocês, beleza? Vou finalizar aqui a gravação.